Cumprimentamos a todo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Depois de muito tempo, sem fazer lives, eu retorno a esse ministério. Eu estava meditando essa semana uma passagem da Bíblia, na verdade, sobre duas passagens que estão na Bíblia. Sobre a vida do rei Davi, que se encontra no Salmo 26 e depois no Salmo 51. Nós vamos ler. Eu vou ler o Salmo 26 todo para você ouvir e você vai entender aonde eu quero chegar. Diz assim o texto, e o título do texto do Salmo diz assim: é um Salmo de Davi, ele mesmo escreveu. Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Julga-me, Senhor. Salmo 26. Pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Preste bem atenção. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Amados, nós vemos no Salmo 26 um Davi totalmente confiante em Deus, um Davi que estava se achando, na verdade. Um Davi que estava num dos melhores momentos da sua vida. Aquele momento em que não havia acusações contra ele, só algumas perseguições por parte de Saul, mas não havia acusações que abonasse a sua moral, a sua conduta. E ele então, nesse período de fama dele, nesse período de tranquilidade, assim, entre aspas, pela perseguição de Saul, mas não estava passando aqueles momentos difíceis pelo pecado. E ele então faz esse salmo, se achando o cara, achando que estava abafando. Se você vê a tônica do Salmo 26, ele pede para ser julgado, ele diz que não vacilaria diante do Senhor, ele diz que a benignidade de Deus estava diante dos olhos dele, ele disse que não se assentava com homens vãos, nem conversava com homens dissimulados, ele aborrecia a congregação dos ímpios, ele lavava as suas mãos na inocência, preste bem atenção. Ele disse que estaria andando ao redor do altar do Senhor, não se afastaria da casa de Deus. Ele disse que publicaria os louvores e cantaria as maravilhas de Deus todos os dias. Ele disse que ele amava a casa de Deus, que permanecia a glória de Deus justamente lá. Ele amava a casa de Deus. E ele pede para a alma dele não ser colhida com a dos ímpios, com a dos homens violentos, a dos homens sanguinolentos. E julgar os homens sanguinolentos. Diz que as mãos dos homens sanguinolentos havia malefícios
que as mãos deles estavam cheias de suborno. E ele disse que o pé dele estava posto num caminho plano. O pé dele estava posto num caminho plano. Esse é o salmo de um homem que estava plenamente confiante, seguro de que a sua vida seria um mar de rosa, que ele não passaria por tentações, que ele não passaria por frustrações, que ele não passaria por pecado de diversas formas, e ele estava se achando o cara. Salmo 26. Agora, depois que Davi, ele olha para Betseba, se encanta de Betseba, a mulher de Urias, o Eteu, e ele então manda chamar Betseba, manda uma carta para Joabe, e manda matar o Eteu, né, Urias, que era um homem justo, íntegro, e toma a mulher, que já estava grávida, a mulher de Urias. Ele então, depois que o profeta Natã vai até a presença dele, denunciar e confrontá-lo com aquela ação que ele tinha feito, ele se sentindo totalmente acuado e diferente do Davi do Salmo 26, ele diz assim: Davi confessa seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com risopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria. Purifica-me, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Irmãos, é uma diferença muito grande do Salmo 26, onde Davi estava se achando o cara, estava se achando o tal, né? O impecável. Quando ele pede para ser julgado,
disse no Salmo 26, eu estou olhando para o Salmo 26 aqui, ele disse que não vacilaria nunca. Ele pede para ser esquadriado, irmãos. Pede para Deus esquadrinhar a mente dele e o coração dele. Olha que audácia. Porque ele disse que a benignidade de Deus estava diante dos olhos e ele tinha andado na verdade. Ele disse que não se assentava com homens violentos, com homens vãos, com homens dissimulados. Ele disse que aborrecia a congregação dos malfeitores. Ele disse que lavava as suas mãos na inocência e que estaria sempre ao redor do altar de Deus. Ele disse que a habitação de Deus seria a casa dele também. Então nós vemos um Davi que em momento algum pensou que a sua vida entraria em parafuso. Em momento algum ele achou que a sua vida daria uma guinada de 360 graus. E geralmente quando a gente está nessa fase, a gente pensa que nunca vai vacilar, nunca vai cair, nunca vai ser tentado, né? A pior coisa é a confiança. Você quer ver se um homem, ele é de Deus? Você quer ver se uma pessoa verdadeiramente ela é uma pessoa de Deus? É se ela, dentro dela, se ela quando é colocada para exercer uma posição de liderança, ela é capaz de exercer também a misericórdia. No livro de Deuteronômio, aqui na nossa Bíblia, vou mostrar aqui para vocês agora, Deuteronômio, capítulo 18, se não me engano, Deuteronômio, capítulo 21. Na lei do apedrejamento, diz assim, capítulo 21, versículo 18, diz assim: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, castigando eles, não lhes der ouvido, então seu pai e sua mãe o pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, é contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra. Tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e o tema. Irmão, se você acha que verdadeiramente que Deus ele queria que um filho fosse apedrejado, pense comigo aqui assim, reflita. O que é que você acha? Você acha que Deus ele desejava que uma família fosse desfalcada, que uma mãe sentisse a falta de um filho, mesmo ele sendo ruim? Eu creio que não. As coisas estão aqui, nós temos que entender o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Nós temos que... Deus deixou escrito isso aqui para que os homens, aqueles homens de dura cerviz, de coração duro, aqueles homens que haviam saído do Egito, que eram escravos, que não entendiam outra voz a não ser a do chicote dos seus exatores, homens duros que talvez adoravam até outros deuses no Egito. E quando Moisés se apresenta diante de Faraó para tirá-los do Egito, eles não acreditam até em Moisés. E eles duvidam até do poder de Deus. Então Deus, depois que ele sai peregrinando do Egito pelo Sinai, Deus então coloca as leis para ele. Nessa lei estava a lei do apedrejamento. Mas eu quero perguntar a você, será que você acha que Deus, ele na verdade queria que um filho fosse apedrejado? Não, Deus nunca quis isso. Como eu disse, se você quer ver se uma pessoa é de Deus verdadeiramente, veja se essa pessoa exercita a misericórdia. Qual o pai que quer ver um filho apedrejado? Qual o pai, se você me mostrar na Bíblia aqui, um pai que tenha levado nesse período um filho contumaz e rebelde, beberrão e comilão para ser apedrejado? Porque eu não conheço, na Bíblia não tem.
Então Deus coloca aqui para que eles aprendessem a exercer misericórdia, porque por mais que um filho seja rebelde, desobediente, quanto mais beberrão, alcoólatra, viciado, drogado, qualquer coisa, pai nenhum, irmãos, quer que aquele filho morra, seja assassinado, e pai, muito menos a mãe, nenhum quer que aquele filho seja apedrejado. Qual a mãe que de sã juízo levaria o seu filho comilão, ou beberrão, ou cachaceiro, ou qualquer outra coisa, ou drogado, e queria pegar pela mão e dizer, tome aqui, apedreje meu filho? Jamais uma mãe faria isso. Jamais um pai faria isso. Então Deus deixou aquilo escrito, e muitos daquela época estavam em situações assim, desobediente, rebelde, mas os pais não levavam seus filhos para ser apedrejados. Por quê? Porque é justamente nesses casos, nessas situações, que os pais aprendem a exercer a misericórdia. Quanto de nós não tivemos filhos já adolescentes e rapazes, e eles pecavam, caíam, bebiam, farravam, faziam as suas coisas, e a gente passava a mão, a gente dava bronca, a gente deixava de castigo, a gente fazia, acontecia, mas não queria ver aquele filho morto. Não queria ver aquele filho apedrejado. Por quê? Porque aprendemos com isso. Deus queria que nós aprendêssemos a misericórdia. A misericórdia, irmãos, é a tônica de Deus em toda a Bíblia. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso é o quê? É misericórdia de Deus para as nossas vidas. Então você acha que Deus deixou a lei do apedrejamento para que efetivamente eles fossem apedrejados? Não, não foi. Foi para que nós aprendêssemos a exercer a misericórdia. Porque eu sou pai e continuo pai, e você talvez que esteja ouvindo, seja pai e nunca quis um filho apedrejado. Por mais que um filho erre, a gente nunca quer apedrejar, a gente quer apedrejar o dos outros, né? As pessoas querem apedrejar os nossos. As pessoas querem apedrejar aqueles que não são deles, né? As pessoas querem, muitos por aí querem apedrejar as pessoas porque não conhecem e não são filhos deles. Porque eu conheço muitos pais que têm filhos rebeldes e quanto mais, e por aí vai, e não quer que aquele filho seja apedrejado. Eu conheço um amigo que tem um filho que 16 anos está envolvido se envolveu com droga, e ele fez das tripas coração, internou o menino está internado porque ele não queria que o traficante matasse o filho dele. E ele internou o menino está internado, em tratamento, ele liga, vai lá, visita, porque ele não queria perder aquele filho. Ao pai ou a mãe que quer ver um filho apedrejado. Agora, se fosse o filho do outro, apedreja, mata mesmo, o traficante tem que matar, né? Então a gente só aprende a misericórdia, a exercer a misericórdia, quando é na nossa casa. Eu estou vendo isso aqui em Davi. Davi, ele quis, né, se achar o tal, que disse que não sairia da casa de Deus, que estaria ao redor da casa de Deus, que estaria sempre no altar de Deus, que estaria ficando lá, que não conversaria com homens vãos, dissimulados, falsos, violentos, que não se assentava na roda dos escarnecedores, que era o cara, que era o santo, que era tudo aquilo. Quando Davi comete aquela arbitrariedade toda contra o servo, toma a mulher dele, aí o profeta Natan chega até ele, aí ele cai, a ficha cai, ele cai na real. Aí ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Olha que coisa linda. É nesse momento que ele pede para que o Espírito Santo não seja retirado dele. E nesta noite nós temos assim essa palavra para um alerta para todos nós, para que a gente nunca prometa aquilo diante de Deus, aquilo que a gente não consegue cumprir, porque todos nós somos falhos, irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não quero justificar pecado de ninguém, nem meus pecados, não. Todos nós somos falhos. Uns mais, outros mais ainda, mas ninguém menos. Ninguém menos. Perfeito só Deus. O Senhor disse para Abraão aos 90 anos, anda na minha presença e ser perfeito. Chamou a atenção de Abraão.
Abraão estava assim mesmo, né? O amigo da fé, o pai da fé, amigo de Deus. Olha, anda na minha presença e ser perfeito. Deus requereu a perfeição de Abraão. Mas é algo que estamos no caminho. As falhas pertencem aos seres humanos. E nesses acontecimentos, quando as coisas acontecem, né? Aí que vem as pedras, algumas pessoas ligam, outras falam, outras mandam recado, outras mandam imagens, outras ligam no WhatsApp e aquela fofoca, aquela coisa toda, esquece que estão esquecendo da misericórdia. Essas pessoas estão apedrejando, irmãos. Aí eu perguntaria uma coisa para você. Diz que na paróquia houve uma situação com alguém, aí o cidadãozinho correu lá, disse: padre, o senhor soube que houve com fulano de tal? Aí ele disse: não soube que houve. Eu vou contar. Ele disse: não, espera aí, antes de você contar, eu quero ver se isso que você tem para me contar vai passar pelas 3 peneiras. Que peneira é essa, padre? Ele disse: não, primeiro, verdade. A primeira peneira que nós vamos passar, o que você quer me dizer, é verdade. Tem verdade nisso que você vai me dizer? Você sabe dizer com certeza se é ou foi verdade? Aí a pessoa parou assim, olhou, disse: certeza eu não tenho. Estão comentando. Não sei se é verdade. Ele disse: então já não passou na primeira peneira. Tem bondade na segunda peneira? Vamos ver se passa na segunda. E ele disse: bondade, como assim? Seria bom se fosse com a sua mãe, ou com seu pai, ou com a sua irmã. Seria bom que viessem fazer a mesma coisa que você quer fazer. Ah, padre, não, com a minha mãe, com meu pai, não seria bom não, isso aí fica feio, né? Ele disse: então já não passou na segunda peneira. Mas vamos para a terceira. Necessidade. É necessário que você venha me passar essa notícia, ou essa fofoca, ou essa situação? Ele disse: necessário, não é necessário, né? Ele disse: então já não passou na terceira, já não passou em nenhuma. E ele disse: baixou a cabeça e foi saindo. E quando foi saindo, o padre chamou, disse: vem cá, filho. Ele olhou para o padre e disse: ainda tem uma quarta, não esqueça. É a peneira da misericórdia. Então, se não passa nenhuma dessas peneiras, se passar por essas peneiras, não esqueça que existe a misericórdia. Davi, ele, no final de tudo, depois que a ficha cai, ele estava se achando tal, e ele escorrega, e ele cai, o profeta vai a ele pede o quê? A misericórdia. A misericórdia. Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Cada manhã é uma misericórdia nova para mim e para você. Então, antes de julgar, antes de acusar, antes de bisbilhotar, antes de divulgar, de fofocar, de falar o que não sabe, o que não viu, o que não entende, antes de se achar o tal, você aprenda a exercer as 3 peneiras e a quarta que eu digo, a misericórdia. Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. O cara que dizia: eu ando limpo, eu ando no teu altar, eu sou o cara, eu ando ao redor da tua casa, eu nunca vou me afastar da tua casa. Ele agora pede misericórdia porque as transgressões, o pecado dele era muito maior daquilo que ele estava vivendo. E ele clama pela misericórdia de Deus. E Deus traspassou o pecado de Davi, você sabia?
que era um homem segundo o coração de Deus, mesmo com todas as falhas, Deus amava aquele cidadão. Então, meus amados, estava meditando nisso. Era necessário que eu falasse hoje sobre essa passagem de Davi, o cara, e Davi lá embaixo, pedindo a misericórdia. Que nós tenhamos uma boa noite, um bom final de noite, em nome de Jesus. Que a tua casa esteja sempre debaixo da proteção do Altíssimo, que os teus negócios estejam sempre sob os olhares de Deus, que você venha prosperar em tudo que você fizer. Agora, uma coisa, aprenda a ser ético. Aprenda a colocar a peneira da verdade, da bondade, da necessidade. E se passar por essas peneiras, se for bom, se for necessário, se for verdade, você use a quarta peneira, que é a misericórdia. Que Deus nos abençoe e nos guarde.